muitas vitórias secretas, que eu chamo de memoriais ocultos. Deus viu, Deus escreveu, e isso edificou a minha fé, isso edificou a sua fé. Memoriais ocultos. Só que Davi reconhece: foi Deus que me livrou. Porque você pode olhar para o texto e dizer: Davi é o herói. Davi diz: não, foi Deus que me livrou. Davi era dependente da graça de Deus, do mesmo modo que nós somos dependentes da graça de Deus. Alguém está entendendo essa palavra? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Culto fervoroso, hein, irmão? Cheio de Deus. Porque está cheio de pessoas. Porque aqui tem pessoas cheias de Deus. Nós criamos a ambiência da adoração porque nós somos adoradores. Glória a Jesus. Os meninos hoje estão mais pentecostais que os outros dias, mas a gente vai dando glória e aleluia. 1 Samuel 17, muito obrigado, versículo 28 e depois 41. Se os irmãos todos puderem acompanhar aqui, por favor. Eu vou ler em voz audível, vocês acompanham com a visão. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Olha a resposta de Davi. Pode voltar lá. 29. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Agora é o 41. 41. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava escudo, ou o escudeiro, ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Tome seu assento, por favor. Nós temos aqui Davi enfrentando dois tipos de desprezos: um desprezo familiar e um desprezo social. Um desprezo de um inimigo declarado e o desprezo de alguém que é sua própria família, que é o seu sangue, mas se comporta como inimigo através do desprezo. Saul havia perdido a unção, Saul perdeu a presença de poder do Espírito Santo, e Davi recebeu essa presença poderosa do Espírito Santo. Quando Davi recebe o poder do Espírito Santo, surge uma guerra, e enquanto essa guerra surge uma proposta de uma guerra, e enquanto essa proposta de guerra acontece, o pai de Davi, Jessé, chama Davi o ungido e diz: vai lá no campo levar lanche para os seus irmãos que estão na guerra. E Davi foi levar lanche para os irmãos que estavam na guerra. Só que quando Davi está chegando na guerra, no ambiente onde estavam seus irmãos, recebendo uma proposta de guerra, e que proposta era? Qual era a proposta? Uma proposta inteligente. Escuta isso. Olha a proposta de Golias: vocês têm o exército de vocês israelitas, nós os filisteus temos o nosso exército. Mande um homem do exército de vocês lutar contra mim, que sou apenas um homem do exército dos filisteus. Então não precisa os dois exércitos se enfrentarem, só é preciso um homem de cada exército se enfrentar. Esse homem será o representante de seu exército. Saul, o que havia perdido a unção, está acovardado. Davi, o que recebeu a unção, está ali no campo de guerra escutando a proposta de Golias. Enquanto
Saul é ex-ungido, Davi é o ungido e Golias é o anti-ungido, o contra-ungido. O ungido Davi chega na hora certa. Davi chega bem na hora que o povo de Deus está sendo afrontado. Quando o povo de Deus está sendo afrontado, Davi escuta. Aí Davi entrega o lanche. No versículo 22, ele descarregou as provisões e correu a linha de batalha para cumprimentar seus irmãos. Capítulo 17, versículo 22. Davi foi saudar os seus irmãos. Continua o versículo 22. E chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. A minha tradução, a Peshita, que é a versão aramaica, diz que ele foi saudar os seus irmãos. Perguntar se a pessoa está bem, você está saudando aquela pessoa, cumprimentando aquela pessoa. Olha a intenção de Davi. Davi foi levar lanche e Davi foi ver se eles estavam bem. E aí quando Davi está a caminho do encontro de seus irmãos, diz assim o versículo 23: enquanto conversava com eles, seus irmãos, o gigante apareceu. E todos os homens de Israel, vendo o gigante, tinham medo e fugiam. E os homens de Israel diziam: viram esse homem desafiar a Israel? O homem que matá-lo, o rei vai enchê-lo de grandes riquezas, e vai dar a ele a sua filha, e vai isentar sua casa de tributo. Então são três propostas, três promessas que Saul fez para quem derrubasse Golias. Primeiro, vai casar com a filha do rei. Segundo, vai receber muitas riquezas. Obrigado. Terceiro, a casa não vai pagar imposto. A família de quem matasse Golias não iria pagar impostos. Davi gostou. Davi ficou empolgado. Todos os homens estavam falando aquilo. Aí Davi, no versículo 26, perguntou de novo: é verdade o que eles falaram aí? Eu vou ganhar o quê? O cabra que matar Golias vai ganhar o quê mesmo? E repetir as mesmas palavras: vai casar com a filha do rei, vai receber riqueza e não vai pagar impostos. Olha o que Davi faz no versículo 26: que farão ao homem que mate este filisteu incircunciso e tire a afronta de Israel? Davi está preocupado com o nome do povo de Deus. Davi não está suportando ver o povo de Deus ser afrontado. Aí ele conclui: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Sabe o que ele está dizendo? Quem é Golias para falar assim com o povo de Deus? Quem é Golias para falar assim com a igreja? Quem esse cara pensa que é para humilhar o exército do Deus vivo dessa forma? E aí, 27, o povo lhe repetiu aquela mesma palavra: o camarada que derrubar Golias vai receber isso, 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 isso. Eliabe, no versículo 28, que era o irmão mais velho, ouvindo Davi falar com os homens, se acendeu nele ira contra Davi. Eliabe é o mais velho, então Eliabe era o primogênito. Ele sendo o primogênito, a unção viria sobre a cabeça dele no capítulo 16. Mas não veio sobre a cabeça dele, a unção veio sobre a cabeça de Davi no capítulo 16. Davi é chamado de o menor. A unção não desce sobre o primogênito, a unção desce sobre aquele que, quando Samuel perguntou assim: tem mais alguém para receber unção? A resposta de Jessé foi: ainda falta o menor. Nem o nome do menino o pai falou. Eliabe viu o direito de primogenitura ir sobre a vida do menor da casa, que nem convidado foi para o banquete quando o profeta chegou. Quando o profeta chegava numa casa, era uma festa, era uma alegria, fazia churrasco. E aí, o Davi não foi convidado para o churrasco, mas a unção veio sobre ele. Eliabe viu aquilo. Quem sabe Eliabe se ressentiu. Agora, ele vai expressar suas palavras de desprezo a Davi. Só que é o seguinte: as palavras de desprezo de Eliabe se tornaram desprezíveis. Irmão, sabe quando você se torna desprezível? É quando você dá muito valor ao desprezo. Sabe quando você torna o desprezo desprezível? Quando você não valoriza o desprezo. Então as palavras de Eliabe se tornaram desprezíveis, fúteis. Por quê? Porque olha o que ele faz no 28.
por que você desceu à guerra? Eu responderia: meu pai que mandou. Aí ele faz uma outra pergunta: com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? A resposta está no versículo 20: eu deixei com um guarda. Aí ele não deixa Davi responder. Ele julga Davi e diz assim: eu conheço a tua presunção e a malícia do teu coração. Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas para Eliabe, Davi é um homem de coração maligno para o próprio irmão. O desprezo familiar sempre julga as intenções. Assim eu estarei desprezando a Luana se eu julgo as intenções sem escutá-la. Ela estará me desprezando se julga minha intenção sem me escutar. E ontem, eu conversando com a Luana, eu disse, Romanos 15 diz que nós devemos pensar harmoniosamente uns dos outros. Sabe o que é pensar harmoniosamente uns dos outros? É você pensar o bem, o certo e o correto, mesmo que explicação não lhe seja dada. Tem gente que desconfia de alguma coisa e já constrói uma monstruosidade nas outras pessoas, em sua própria mentalidade. Eliabe não pergunta: Davi, tá perigoso, você ainda é o menor da casa, o que você veio fazer aqui? Não, ele diz assim: você veio aqui para ver a guerra porque você quer ver sangue, você quer ver cabeça rolar. Davi só estava lá porque o pai mandou. Davi só estava lá para levar lanche para eles. Julgar a intenção das pessoas, dizendo que elas estão fazendo algo mal, quando você descobre que o que elas queriam fazer por você era o bem, isso te envergonha, isso é humilhante. E às vezes Deus faz assim com os desprezadores. Ele olha para Davi e diz assim: seu coração é mau. Ele chama Davi de mau, porque ele está julgando pela aparência e pelo momento. Ele vê que o momento é de guerra, e porque Davi veio para a guerra, Davi é mau. Então se Davi é mau porque está na guerra, ele também estava na guerra. Então é um mal falando do outro mal. Mas ele não assume que ele também é mau. É melhor dizer que Davi é mau e mau de coração. Esse é o desprezo do próprio irmão. E o que ele diz ainda? Continuando o versículo 28, olha o desprezo: com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Para que falar que as ovelhas eram poucas? O desprezo familiar é assim. Seu ministério é pequeno, sua igreja é pequena, sua profecia é fraca, suas músicas são limitadas. Para que desprezar as ovelhas? Às vezes eu já perguntei assim para algumas pessoas: cara, muitos estão falando a mesma coisa que eu falei, mas por que a mídia não cai em cima deles como cai para cima de mim? E uma das respostas foi: é que os outros que estão falando começaram antes do Senhor. Você começou agora. Eu disse: mas eu não comecei agora. Mas é que eles te conheceram agora. E mesmo que te conhecessem antes, você tem 30 anos, os outros têm 40, 50, 60. Jesus também enfrentou isso. Quando Jesus disse em Mateus 16: o que os homens dizem que eu sou? Aí os discípulos disseram: te chamaram de João Batista, de Elias, de Jeremias, um dos profetas. Ou seja, para eles Jesus não era um profeta. Só poderia olhar para Jesus e pensar em um profeta morto. Eles não tinham respeito pelo ministério do profeta novo. Eles preferem falar de profeta morto do que honrar o profeta novo. João capítulo 4, eles desprezam o ministério de Jesus e valorizam o ministério de João, porque João começou primeiro. Mesmo João dizendo que antes que ele surgisse, Jesus já existia. Os homens têm dificuldade para reconhecer ministérios novos, e quem está iniciando no ministério deve também compreender isso. Só que a palavra de Deus, independente da minha idade, ela é eterna. Então ela está acima do meu tempo de ministério. Se você tem 3 anos de crente e prega Bíblia, ainda que eu tenha 60 e não pregue Bíblia, eu sou digno de descer do púlpito, e você é digno de estar no altar com 3 anos de crente. Por isso Davi disse no Salmo 119: a palavra de Deus me torna mais sábia do que os mais velhos, do que os meus mestres. Então não é quem fala apenas, é o que ele fala. Davi agora está tendo seu ministério, que era pastoral ou pastoril, que era uma profissão, desprezada.
pastorear é função, pastorio é profissão. Apesar de no nosso tempo muitas pessoas estarem fazendo do ministério pastoral uma profissão, tá errado. A missão pastoril, que é cuidar de ovelha, bicho, isso é profissão. Agora, pastor de igreja é missão, é função, é chamado. Uns podem prosperar, outros não. Deus deu o chamado e acabou. Então você percebe que o desejo de Eliabe é desprezar Davi. Cadê suas poucas ovelhas? Cadê aquele livrinho que você fez? Cadê aquela livezinha que você fez? Cadê aquela musiquinha que você ensaiou? Cadê aquela letrinha que você escreveu? Cadê aquele clipezinho que você disse que ia lançar? Cadê aquela campanha que você disse que ia fazer? E sempre o desprezo é assim. Vai desprezando suas funções, desprezando seus cargos. A irmã que está lá no som, ajudando na mídia, Isabelle, a Macionilha que está ali auxiliando, e eu que estou pregando, estamos cada um no seu devido lugar, cumprindo a sua função. Você que está aqui assentado, escutando a palavra, você que está na live, cultuando, escutando a palavra, está cumprindo o seu papel. A importância aqui não é a posição, a importância aqui é você é obediente naquilo que Deus te colocou para fazer. Não tem esse negócio na igreja, eu só faço aquilo, eu só faço isso. A Bíblia diz em Atos 13 que enquanto a igreja servia, enquanto a igreja cultuava, o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé. Paulo ensina que na simplicidade do ato de congregar, em Atos 13, ele foi chamado por Deus. Davi, na simplicidade de entregar lanche para os irmãos, surgiu a oportunidade dele ser o Davi que matou Golias. Mas Eliabe não consegue ver isso. Eliabe diz assim: suas poucas ovelhas, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Eu conheço a presunção do seu coração. Você desceu para ver a batalha. Olha novamente como que é o desprezo de Eliabe para Davi. Olha isso, 29. E Davi respondeu: o que eu fiz agora? Me ajuda, gente, diga, o que eu fiz agora? Por que Davi diz agora? Porque ele já desprezava antes. O que eu fiz dessa vez? De novo? Tu me desprezou tal dia, tu me desprezou segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Hoje que é sábado ou domingo, na hora da guerra, tu tá me desprezando de novo, tá me criticando de novo. O que eu fiz agora? O que eu fiz desta vez? Ou seja, era alguém que já vinha desprezando sempre. E Davi pergunta: e dessa vez o que eu fiz para você falar assim comigo? E ali está escrito assim, ó: porventura não há razão para isso. O que ele está perguntando é: não há motivo para eu estar aqui irado com esse Golias? Será que você não enxerga o que eu estou enxergando? Ele está desprezando a igreja, ele está desprezando o povo de Deus, e você, ao invés de desprezá-lo, quer me desprezar? Quer discutir comigo? Quer debater comigo? Aí agora Davi torna o desprezo desprezível. O que Davi faz? Ele ouviu o desprezo, ele sentiu o desprezo, ele sentiu, porque ele perguntou: o que eu fiz agora? Ou seja, eu estou procurando a minha culpa. Onde foi que eu errei? Ele sentiu o desprezo. Mas olha o que ele faz, apesar de estar ferido pelo desprezo. O que ele faz no versículo 30? E desviou-se dele para outro. Ou seja, ele foi ver todos os seus irmãos, o mais velho desprezou, ele se afasta desse que o desprezou e vai falar com outra pessoa. É só virar as costas, é só dizer vazei, é só dizer continua falando, como os adolescentes rebeldes fazem, né? A pessoa está falando. Eliabe continuou falando e Davi simplesmente virou as costas. Você consegue tornar o desprezo desprezível sem se tornar desprezador. Davi sai de perto dele e vai conversar com outra pessoa. Quando Davi vai conversar, olha só, repara: e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Tu sabe qual é o assunto aqui, né? Davi virou para o outro e falou: fala para mim, o que é que eu vou ganhar se eu derrubar Golias mesmo? Eu vou casar? Não vou pagar imposto? Ele acabou de ser desprezado por essas palavras. Ele sai de Eliabe e continua falando do mesmo assunto. Ou seja, as palavras de Eliabe não me silenciaram. Eu vou continuar perguntando o que eu tenho que saber.
eu vou continuar entrando nessa guerra através das minhas perguntas. Sabe o que foi que aconteceu? As perguntas de Davi e a resposta dele, porque a resposta era: quem é esse filisteu para afrontar Israel? A palavra dele foi parar lá no rei. Aí o rei mandou chamar Davi, e Davi diz a ele: não desfaleça o coração de ninguém por causa do filisteu. Teu servo, eu Davi, vou lá, versículo 32, e vou lutar contra o filisteu. Aí Saul disse assim: tu não pode, ele é guerreiro desde a mocidade, você é muito novo. Olha a experiência de Davi no secreto. Versículo 34: eu apacentava as ovelhas para meu pai, quando vinha, era recorrente, assim como o desprezo de Eliabe era recorrente, as batalhas de Davi no secreto também eram recorrentes. Então, irmão, enfrentar urso e leão recorrente não faz Eliabe te parar. O desprezo de um não vai superar a experiência de vencer urso e leão no secreto, né? Aí Davi diz assim: quando vinha um leão, quando vinha um urso e tomava a ovelha do rebanho. Sabe o que é isso? O urso vinha, pegava a ovelha e tentava correr com dificuldade. Agora leão não. Leão vem furtivamente, pega a ovelha e vaza. Olha a habilidade de Davi. Eu saía após ele, ou seja, eu ia atrás do urso. Eu saía após ele, atrás do leão, e o feria e arrebatava a ovelha da sua boca, da boca. Ele tirava a ovelha da boca. Poderia vir ferida, estraçalhada, mas levar não leva. Ele continua no 35: e caso se enfurecia contra mim, eu o agarrava pela mandíbula e o golpeava até matá-lo. Onde Davi se preparou para essa guerra pública? No secreto. Você não vence batalhas públicas, você não vence na faculdade se você não vence em casa. Você não vence na faculdade, no trabalho, se você não aprende a guerrear e a lutar num quarto fechado. Lutar com quem, pastor? Lutar com Deus em oração, em lágrima, em jejum, leitura da palavra. As batalhas vencidas publicamente são resultado de treinamentos no secreto. Ninguém sabia. Davi ficava o dia todo no campo, guerreando contra leão, guerreando contra urso, se preparando para esse grande encontro que aconteceu aqui contra Golias. E quando ele conta o testemunho, você diz assim: rapaz, Davi é o cara, rapaz, Davi é top, Davi matou o urso, Davi matou o leão, esse é o cara. Para as crianças, esse é o herói. Mas aí, graças a Deus, o rei está ouvindo. Davi entende que é tudo pela graça. Olha, ele abre a boca no 37 e diz assim: o Deus que me livrou das garras do leão e das garras do urso vai me livrar da mão do filisteu. O que Davi está dizendo é: minha vitória foi pela graça. Foi Deus que me ajudou a vencer no secreto. Foi Deus que me ajudou a vencer quando ninguém estava vendo. Foi Deus que me ajudou a vencer, como a minha esposa disse aqui, aquilo que para ninguém eu falei. Existem muitas vitórias secretas que eu chamo de memoriais ocultos. Deus viu, Deus escreveu, e isso edificou a minha fé, isso edificou a sua fé. Memoriais ocultos. Só que Davi reconhece: foi Deus que me livrou. Porque você pode olhar para o texto e dizer: Davi é o herói. Davi diz: não, foi Deus que me livrou. Davi era dependente da graça de Deus, do mesmo modo que nós somos dependentes da graça de Deus. Alguém está entendendo essa palavra? Saul tenta ajudar Davi, diz: veste minhas armaduras. Aí Davi experimenta ali por educação. Mas esse Davi que é educado é também sincero. Davi disse assim: eu não consigo andar com isso não, pode tirar isso de mim. Aí ele tira a armadura de Saul, pegou o seu cajado, diga cajado. Por que ele tinha um cajado? Ele era pastor. Qual era a profissão dele? Pastor. Ele pega o cajado e pega pedras, que também eram instrumentos de pastor, para afugentar lobos, feras que vinham para pegar as ovelhas. Vou perguntar para quem está ligado: Saul era guerreiro, sim ou não? Saul deu suas armaduras para Davi. Se deu armadura é porque Saul era guerreiro, sim ou não? Sim.
Só que Davi prefere lutar como pastor. Olha só, Davi pega o cajado, 5 pedrinhas, 41. Eis que o filisteu vinha se aproximando de Davi, e o escudeiro vinha diante dele, de Golias. Então o filisteu observou atentamente. Ao ver Davi, o menosprezou por ser jovem, e disse a ele: acaso eu sou algum cão para tu vires a mim com paus? Na palavra do autor de Samuel, ele chama o cajado de Davi de cajado. Por quê? Porque o cajado é um instrumento pastoril. Nas palavras de Golias, o cajado não é cajado, é pau. Ele não reconhece a função de Davi, ele não reconhece a missão de Davi, ele não reconhece o trabalho de Davi. Qual foi a estratégia de Eliabe? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Desprezando o trabalho. E agora qual é a estratégia de Golias? Tu está vindo a mim com paus. Os dois desprezos menosprezam a função de Davi. Porque desprezar meu ministério é me desprezar. Desprezar o que Deus me confiou é me menosprezar. Ele menospreza o cajado pastoril, porque Davi foi guerrear como pastor. Sabe o que é isso, irmão? Lute suas guerras sem anular a sua identidade. Tem gente que anula a sua identidade em meio às guerras. Em um embate familiar, eu ouvi alguém do outro lado olhar para mim e dizer: pare de crentice. Aí eu perguntei à minha esposa: por que essa pessoa disse pare de crentice? A Luana disse: porque você estava brigando como crente. E como é que briga como crente? Filho do cão, Nabucodonosor, filisteu, fariseu. Até no trânsito, irmão, tu briga como crente, né? Tu não dá dedo, tu dá parte do Senhor. Lute suas guerras sem perder a sua identidade. Davi foi guerrear como pastor sem abrir mão de sua identidade, que era cuidar do pouco rebanho, do pequeno rebanho de seu pai. E esse desprezo aqui foi projetado. Versículo 42. O filisteu observava Davi. Tem gente que escuta você, congrega com você, anda com você, observa você. A primeira oportunidade que tiver, ela projetou ferir, ele projetou ferir você, e vai naquilo que te cala, que te derruba. É o menosprezo projetado. É gente que consegue piorar o seu veneno. É gente que choca ovos de serpente. É gente que vai se complicando dentro de si mesma. Eu vou guardar essa arma para um momento específico. Eu vou guardar esse print para um momento específico. Eu vou guardar esse áudio para um momento específico. Eu vou guardar esse bote para um momento específico. Então Golias, como ele é um guerreiro, ele está observando atentamente Davi, e depois desprezar o menino, o jovem, que está enfrentando uma guerra, uma batalha, que os experientes não quiserem enfrentar. Mas aí, meu irmão, olha o que ele diz: eu sou algum cão para tu vires a mim com paus? Hoje eu vou entregar a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou fazer picadinho de você com a minha espada. Aí Davi respondeu: tu vem a mim com lança, tu vem a mim com espada, tu vem a mim com escudo. Ou seja, você desprezou a minha arma, eu reconheço a sua. Você tem espada, você tem escudo e você tem lança. Eu não sou como você. Eu não luto minhas guerras com as suas mesmas armas. Você despreza a minha arma, mas eu reconheço a sua. Para você, minha arma é só um pau. Para você, minha arma é só um cajado. Tu vem com lança, com espada, com escudo, mas eu não vou a ti com esse pau. Eu não vou a ti com essas pedras.
Eu irei a ti com uma arma invisível. Que arma é essa? Um nome. Que nome? O nome do Deus que você está afrontando. Eu vou a ti em nome do Deus desse povo. Aleluia. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Sabe o que Davi está dizendo? Esse exército aqui tem um Deus. Os filisteus têm Golias, mas esse exército tem Jeová. Os filisteus confiam no seu nome, mas Israel confia em Deus. Aí Davi devolve na mesma moeda. Sabe aquela frase que eu falei? Se o ímpio falar de lá para cá, ele vai ouvir daqui para lá? Golias falou de lá para cá e Davi devolve: sou eu quem vou te entregar as aves dos céus e as bestas feras do campo, porque eu vou cortar a tua cabeça. Mas cortar com o quê? Pau corta a cabeça? Pelo amor de Deus, irmão. Pau não corta a cabeça de ninguém. Diga não. Pau corta a cabeça? Não corta. Cajado vai arrancar a cabeça do guerreiro? Não corta. E por que Davi está dizendo hoje eu vou cortar a tua cabeça? Olha o que ele continua dizendo: toda a terra. Irmão, a batalha foi em um vale. Foi um vale entre Socó e Azeca, capítulo 17, versículo 1. Só que Davi olha para aquela guerra. Escute, eu encerro agora. Davi olha para aquela guerra e vê que é uma batalha cósmica. Davi diz: toda a terra vai saber de nossa guerra. Toda a terra vai ouvir falar dessa história. Crianças vão contar a minha história. Crianças vão cantar sobre esse dia. Pregadores vão pregar sobre esse dia. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Você lembra do versículo 43? O filisteu amaldiçoou, insultou, desprezou a Davi pelos seus deuses. Um dos deuses dos filisteus era Dagom. Em nome de Dagom eu te amaldiçoo. Aí Davi diz: eu vou a ti em nome de Jeová. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi coloca deuses contra Deus. Você tem seus deuses, mas toda a terra saberá que o verdadeiro Deus está em Israel. Só que é o seguinte, Davi está falando para ele, sim ou não? Toda esta congregação. Agora, Davi muda no versículo 47. No versículo 47, Davi não está falando mais para Golias. O alvo não é só Golias. O alvo é o povo de Deus. Toda esta congregação saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança. Viu, Saul? Você queria me dar sua espada, sua lança, suas armaduras. Viu, soldados? Vocês estão com medo porque não teve um entre vocês que tivesse arma. Quem sabe vocês, soldados, me desprezaram porque não me viram com espada, não me viram com escudo. Mas hoje vocês saberão que o Deus de Israel livra não com lança nem com espada. Ele não depende de nossas armas. O que Davi está dizendo é: a vitória que Deus vai me dar não é por mim, é pela congregação. Irmão, tu está lutando por quem? Você canta por quem? Você prega por quem? Você lidera por quem? Seu nome? Seu império? Sabe o que é isso, irmão? Síndrome de Babel, síndrome de Nimrod, síndrome de Satanás. Farei meu trono, farei meu nome, farei minha torre. Tem gente que tem ministério curto porque suas guerras não é pela igreja. Suas guerras não é pela igreja.
Primeira vez que Davi falou sobre Golias, ele falou assim: quem é esse filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Versículo 26. A segunda vez que Davi falou sobre Golias, ele falou para Saul: não desfaleça no 32, não desfaleça o coração de ninguém por causa do filisteu. Ele está dizendo assim: não abale o coração da igreja por causa de um ímpio. A terceira vez que ele fala sobre Golias, ele também fala sobre Israel. Ele diz no versículo 37: o Deus que me livrou das garras do leão e da garra do urso vai me livrar das mãos desse incircunciso filisteu. Quando ele chega diante de quando ele chega diante de Golias, ele diz assim: o Deus dos exércitos de Israel que você desafiou. 46: hoje Deus vai me dar eu vou arrancar sua cabeça, entregarei os cadáveres dos filisteus, as feras do campo e as aves do céu, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e esta congregação saberá que Deus não precisa de espada nem de lança, porque dele é a batalha. Davi está guerreando contra o gigante para defender seu povo, para defender a igreja. Irmão, para de ser covarde e vá defender a igreja. Eu não estou mandando você defender pentecostalismo, eu não estou mandando você defender língua estranha. E se tiver que defender, defenda. O que eu estou dizendo é: defenda a igreja, defenda a família, defenda os princípios de Deus. Se Golias falou, Golias teve que escutar. E Davi se coloca como um defensor do povo de Deus. E aí, irmão, o filisteu veio se aproximando, Davi se aproximou também, mas Davi foi para cima dele no 48. Davi pegou uma pedra e acertou bem na testa dele. A minha versão diz assim, coloca a tradução mais comum aí no versículo 49. A minha diz assim, ó: e a pedra afundou no meio dos olhos. A pedra encravou na testa e ele caiu sobre o rosto em terra. Se ele caiu sobre o rosto é porque ele caiu para frente. 50. Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra. A funda era uma bolsinha que ele guardava a pedra. Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra. Havendo ferido, o filisteu o matou. Ele caiu ferido, só que falta a morte. Qual é a morte do Golias? Olha lá, ó. Mas Davi não tinha espada na mão. É isso que eu estou perguntando. Como que ele não tem espada na mão e fala que vai arrancar a cabeça do cabra? Davi era tão bom na pedrada que ele já fez todo o cálculo, todo o mapeamento da queda do gigante. Ele calculou: eu acerto na testa, ele cai, quando ele tiver grogue, eu vou para cima dele, pego a espada dele, arranca a cabeça dele. Ele projetou a vitória. Enquanto Golias projetava o desprezo, Davi projetava a vitória. Golias está aqui, como eu desprezo ele para mexer com o emocional dele. E Davi: como eu derrubo esse cara? Olha o versículo 51. Por isso o quê? Por causa do 50. Por não ter espada na mão, no 50, Davi correu e parou sobre o filisteu. Diga sobre. Tu sabe o que é sobre, né, irmão? Se sobre é embaixo, sobre é em cima. Ele subiu em cima do gigantão. Ele subiu em cima do gigante. Agora, deixa eu ver se está certa lá. E tirou a espada da onde? Bainha. A espada estava embainhada. Peraí. O Golias não tinha uma espada? Me responde. Ele não disse que ia picotar Davi? Ele não disse que iria matar Davi? Por que a espada está na bainha? Quando ele está correndo, projetando tirar a espada da bainha, Davi: tome! Até isso Davi projetou: eu não vou deixar nem ele sacar a espada. Por que tu fica esperando o capeta agir para tu só reagir? Pastor, quando é que eu estou esperando o diabo agir para eu reagir? É quando tu não ora.
Irmão, você não ora, a tentação vai chegar. Você não ora, a proposta maligna vai chegar. Aí quando você está entrando na proposta maligna, tu abre os olhos, rapaz, isso aqui não é coisa de crente não, mas tu já está no meio. Como tu não vigiou, não orou. Como tu não orou, tu entrou em tentação. Quando se entra em tentação para cair, é mais rápido cair do que voltar orando, jejuando e escapando. Porque é isso que João 18 e Mateus 6 ensina. João 18, vigiai, orai para não entrar em tentação. Mateus 6, não nos deixe cair em tentação. Você só cai em tentação se você entra. Você só entra em tentação se você não ora. Você só não ora se você não vigia. A gente espera o diabo agir para a gente reagir. Davi acerta logo a pedra. Quando o cabra está no chão, ele se apressa. Está escrito, irmão, está escrito 2 vezes que Davi correu. Davi, o Golias está vindo, Davi acelera antes que ele. Isso aqui é estratégia de guerra. Davi acelera mais rápido que ele. Antes que ele pegue a espada, Davi acerta a testa. Caiu no chão, Davi corre mais rápido. Por quê? Vai que os filisteus vêm para defender. Ele vai mais rápido. Se ele corta a cabeça mais rápido, ele foge mais rápido. Então ele vem mais rápido, sobe em cima do Golias, arranca a espada da bainha. E pelo peso da espada, irmão, vai bem no pescoço. Por que Davi arrancou a cabeça de Golias? Porque ele prometeu, e promessa é dívida. Eu vou arrancar a tua cabeça. E Davi arrancou a cabeça do Golias. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Despreze o desprezo, mas não despreze o desprezador. Só quero achar um versículo e a gente fica em pé agora. Despreze o desprezo sem desprezar o desprezador. Coloca para mim 1 Samuel 22. 1 Samuel 22, olha que coisa linda. 1 Samuel 22, é o capítulo 22. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado. Olha só, Saul mandou matar Davi. Davi foge e entra na caverna. Só que Davi é o homem da confiança do povo. Tá todo mundo apoiando Davi, fazendo parte do exército de Davi. E quando Davi está numa caverna, quem vem ficar com ele na caverna, porque também ia morrer? Sua família. Eliabe está no meio. Davi é o líder de todo o exército. E ele recebe seu irmão. Entra aí, maninho. Entra aí, Eli. Entra aí, Bebel. Será que era o apelido que ele dava para Eliabe? Ele despreza o desprezo na guerra, mas ele não despreza quem o desprezou na caverna. É assim que a gente é crente. Você não luta com as mesmas armas que o mundo. Mateus 5,44, Jesus disse: ame seu inimigo, fale bem de quem te maldiz, faça bem ao quem te amaldiçoa, ore por quem te maltrata. Hebreus 12, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta no céu, suportou a cruz e desprezou a vergonha. Despreze a vergonha, despreze o desprezo. Não deixe aquilo na seu coração. Última lição desse texto. Nós temos um guerreiro. Israel naquele dia teve um guerreiro que lutou a batalha, e foi Davi. E quem é o nosso guerreiro? Ele já lutou a nossa guerra e já esmagou a cabeça da serpente. Ele já venceu a maior guerra por nós. A igreja não será envergonhada, porque Cristo, o ungido de Deus, já venceu a nossa batalha. Mateus 22, 42. O que vocês pensam do Messias? De quem ele é filho? E responderam: o Messias é filho de Davi. Assim como Davi venceu e tirou a cabeça do inimigo, o filho de Davi venceu e esmagou a cabeça do inimigo. Cabeça na Bíblia fala de plano, projeto. Todo plano e todo projeto do inferno contra a igreja do Senhor, e você faz parte dela, já foi frustrado, já foi derrotado, já foi anulado lá na cruz. Eu quero orar por você.
Fica em pé, por favor. A nossa dupla estará louvando a Jesus aqui e eu quero orar por você. Quem aqui nunca enfrentou desprezos na vida? Todos nós já enfrentamos desprezos e enfrentamos até hoje. Eu só vou pedir a Deus que nos dê sabedoria nessa noite, para nós aprendermos a lidar com os desprezos, com os menosprezos da vida. Senhor Jesus, obrigado pelo seu povo que aqui te ouviu. Obrigado pela sua palavra que aqui foi ministrada. Pode soltar o playback. Obrigado por um povo que está dizendo: Senhor, não deixa o desprezo, a vergonha e as afrontas me limitarem, me tirarem do foco. Dá sabedoria para minha irmã, Jesus. Dá sabedoria para o meu irmão, Jesus, para a honra e glória do seu eterno nome. Que essa família seja restaurada, que esse ministério seja restaurado, que o nome do Senhor seja glorificado ainda mais, a partir do que o Senhor fará na vida dele. Usa meu microfone aqui, ó. Pelo que o Senhor fará na vida dele e na vida dela.